Olá! Hoje nós vamos falar sobre vegetarianismo, veganismo no Brasil, em Mato Grosso. Nós recebemos aqui o presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira, Ricardo Laurino, que esteve em Cuiabá para o primeiro congresso do Centro-Oeste da área, né? Ricardo, muito obrigada pela sua presença aqui no RDTV. Imagina, é um prazer o convite e conversar aí com todos sobre esse evento e sobre todo mundo do vegetarianismo e o veganismo, né? Vamos contar um pouco, Ricardo, sobre a história, né, do vegetarianismo, do veganismo no Brasil. Muita gente ainda não sabe que existe uma sociedade, que existe toda uma organização, né, em torno desse tema. Como é que surgiu? Então, eu acho que é interessante a gente falar um pouco sobre essa história mais recente, porque durante anos ou décadas o que a gente teve foram pequenos grupos, né, ligados a esse tipo de alimentação, e que buscavam, entre eles, trabalharem, fazerem conhecimentos, trocarem ideias e tudo mais. Mas eu acredito que em torno aí na última década, eu diria até que com a fundação da Sociedade Vegetariana Brasileira, que foi em 2003, nós tivemos um crescimento exponencial da procura, do interesse e de todo o conhecimento realmente aqui no Brasil como um todo dessa questão do vegetarianismo e ainda mais agora o veganismo. Então acho que nessa história que a gente sente que as pessoas percebem esse crescimento cada vez maior, está muito correlacionado a esse período mais curto da história do vegetarianismo e do veganismo. Talvez por conta, né, da internet, a comunicação, né, como canais como o RD aqui, a gente pode ter um facilitador para que as pessoas pudessem conhecer, e mais do que isso, né, as pessoas puderam se encantar por todo esse mundo que é o vegetarianismo e o veganismo, né? Ele atrai bastante gente quando a pessoa conhece. Para o internauta, vamos explicar aí qual a diferença do vegetariano e do vegano. Bom, a gente tem um pouquinho de mais tempo, às vezes a gente tem que explicar rápido, aqui dá para ter um pouquinho mais de tranquilidade. A ideia de vegetariano, assim, a raiz, nos remete a uma alimentação sem nada de origem animal. Ou seja, a pessoa comeria só produtos de origem vegetal, além do sal, que normalmente as pessoas, mas não é vegetal, tá certo, tem o sal também. Mineral, né? Exato, isso é uma brincadeira a mais. Só que ao longo do tempo, muita gente que deixou de comer carnes, mas continuou comendo laticínios, ovos, começaram a se auto-intitular vegetarianos, aí deram nome a eles de ovo-lacto-vegetarianos, e aí começou algumas pessoas, não, eu não como ovo, então é o lacto-vegetariano. Então começou a se ter uma divisão e uma dúvida quanto ao conceito. Então hoje as pessoas entendem da seguinte forma: vegetariano, a raiz é a pessoa que não come nada de origem animal. Mas as pessoas que não comem nenhum tipo de carne se auto-intitulam vegetarianas também. Por isso tem às vezes essa dúvida. Já o vegano, o que ele faz? A alimentação do vegetariano do vegano é aquela vegetariana sem nada radical, de origem animal, que a gente está acostumando a chamar de vegetariano estrito. Só que além da alimentação, o vegano não usa produtos de origem animal, então eu digo a gente porque eu sou um vegano, a gente não utiliza couro, lã de animais, peles, claro, né? Nós não participamos por exemplo, no nosso lazer, a gente não vai a circo que tem animal, a gente não leva a família para ir no zoológico, a gente evita ao máximo produtos que foram testados em animais. Então você extrapola essa visão da questão de não utilizar os animais na alimentação para o restante da sua vida. Então o veganismo se caracteriza por isso. Eu costumo dizer assim, agora resumindo, é você levar a ideia de um amplo respeito aos animais num ambiente geral da sua vida. Essa é a ideia do veganismo. No veganismo existe essa questão que é quase que uma questão ética, né? Às vezes a gente percebe alguns questionamentos do tipo, você gosta do seu cachorrinho, do seu gatinho, mas você come a vaquinha e o porquinho. Exato. Né? De que forma vocês conseguem levar isso para o público que não consegue distinguir essa ética, né? Como é que vocês trabalham isso?
as linguagens são diversas, porque cada pessoa é tocada de uma forma. E a gente sabe que algumas e muitas não são tocadas, é mais difícil mesmo. Então a ideia é a gente trazer uma linguagem ampla e que possa atingir um maior número de pessoas. Porque o conceito é muito simples. Você mesmo comentou, se a gente tem no nosso dia a dia contato com os animais, e a maioria de nós tem uma sensação de justiça em relação aos animais. Ninguém se sente bem sabendo que faz mal, que o animal sofre, ou que o animal não está sendo respeitado. Todo mundo tem, em grau maior ou menor, essa sensação. Então o que acontece é a gente convida as pessoas com campanhas, com informativos, com eventos, como aconteceu há pouco, exatamente para que as pessoas ganhem esse conhecimento necessário para serem tocadas e entenderem que não é nada de extraordinário, não é algo espetacular você corresponder a um impulso natural teu, que é respeitar o animal. Então, eu gosto do cachorrinho, eu gosto do gatinho, mas eu não consigo ficar sem um bacon, por exemplo. Essa é uma outra forma que a gente busca. Então a gente incentiva as pessoas a conhecerem novos sabores. A gente está tão acostumado, né, com arroz, feijão, bife, batata. É mais ou menos o que o brasileiro come, né? No máximo um alface e tomate de alface, salada, mas né? geralmente sobra o alface e tomate, né? Ele fica do lado só para ficar bonito o prato. Então a gente procura mostrar, encorajar as pessoas. Então existe a campanha, por exemplo, as pessoas que têm mais dificuldade, a gente tem a campanha Segunda Sem Carne. Que a ideia, tá bom, você não consegue? Pelo menos um dia, né? Vamos tentar um dia? Por quê? Porque a ideia é a pessoa mesmo perceber que, não, se eu consigo um dia, é provável que eu consiga 2 e assim por diante. Existem outras que já chamam para a questão, né, emotiva mesmo, né? Que é uma campanha que a Sociedade Vegetariana tem, que é se você ama um, por que come o outro? Que você mesmo iniciou isso que a gente está conversando agora com esse trocadilho, né? Não é trocadilho, mas com essa ideia. E muita gente é tocada, porque muita gente tem uma relação tão forte com o cachorro e o gato, e de repente você precisava só dar uma empurrada nessa visão para que ele pudesse abrir os olhos e perceber que, caramba, não é só o cachorro e o gato, né? Quando eu falo que eu amo os animais, quando eu falo que eu respeito os animais, eu não posso estar dizendo só eu respeito o cachorro e o gato. Eu tenho que conseguir ampliar. Então são várias formas, né? Tem algumas argumentações também, né, de questionamentos, né, da alimentação vegana quanto a questões nutricionais, né? Ainda o que a gente percebe, e nós já entrevistamos aqui a Mariana, que organizou aí o evento, né, um primeiro evento, num estado que é eminentemente o berço da pecuária, né? É o campeão em produção de carne, exporta carne, né? E aí, com essas questões que ainda parecem ser tabu, a proteína, o ferro, como o vegano ele consegue lidar com isso e como é que está o mercado aqui, porque a gente vê que está crescendo o movimento, então isso é um mercado para novos profissionais, para os profissionais buscarem um veio aí também para ganhar dinheiro até, né? Claro, a ideia do veganismo é que as pessoas possam criar um novo comércio, um comércio que seja respeitoso em relação aos animais. Mas então, é interessante isso que você está comentando, Alice, porque eu conheço muita gente que come carne e que está bem de saúde, eu conheço. Mas eu conheço muita gente que come carne e está mal de saúde. Eu conheço veganos que estão muito bem de saúde, mas se o vegano não se cuidar, ele também pode ter problemas de saúde, porque a questão da alimentação, sendo vegano ou não, é você ter no teu prato os nutrientes necessários que a gente precisa para viver. E aí que vem o grande ponto, é que na alimentação vegana é possível sim, e isso não sou eu não sou nutricionista inclusive, mas não sou eu que estou dizendo, são inúmeros estudos e instituições que afirmam isso, que o mundo vegetal, né, o reino vegetal, pode trazer proteínas, pode trazer vitaminas, todos os nutrientes necessários, exceto uma vitamina, que é a vitamina B12. Essa vitamina B12 você pode encontrar ou em produtos fortificados, que não é nenhum problema, porque quando a gente fala isso, fala, tá vendo? Não. Quem come carne e vai lá e come um pãozinho,
está comendo uma farinha fortificada. Não é de ferro, B12, né? mas é de ferro, né? Ácido fólico. O sal tem o iodo. O sal tem o iodo, tecido. ou seja, não tem nenhum problema, é só uma característica da alimentação que no caso da B12 a gente teria que ter esses produtos fortificados ou você fazer uma suplementação manipulada, algo nesse aspecto. Ou seja, é super possível. Mas aí vem uma vantagem, Litz, que aí eu gostaria de dizer. Os veganos, a tendência das pessoas que comem, que têm a base da alimentação vegetal, apresentam muito menor risco de vários males que matam muita gente no Brasil. Então os riscos de desenvolvimento de câncer diminuem muito, os riscos de você ter um AVC diminuem demais, os riscos de você ter problemas cardíacos caem também, ou seja, você tem benefícios ao fazer uma opção vegana. Eu sempre comento isso. Significa então que o vegano não desenvolve câncer? Pode desenvolver, mas a tendência, o risco é cada vez menor com esse tipo de alimentação. Ricardo, é uma coisa que a gente vê muito, né? Às vezes as pessoas até admitem a possibilidade. Não, realmente, né? Eu fico melhor quando eu não como, mas eu não consigo. Não consigo, Como fazer essa transição, então? Como fazer essa experiência, pelo menos, para perceber de que forma fica, né, a sua saúde, a sua disposição numa alimentação assim? Eu acho que aí, Litz, entra um pouco o nosso trabalho. Porque é comum mesmo a pessoa ter esse impulso de, eu vou tentar. Só que esse eu vou tentar é bombardeado por uma série de outras informações de não tente. Então ela sai, ela vê um churrasco, é o amigo que tira sarro, não sei. Então o que acontece? A pessoa é bombardeada e aquela coragem inicial acaba perdendo força tal, e é normal. Por isso que o trabalho da Sociedade Vegetariana e de outros grupos é fazer com que essa coragem também receba não só bombardeios de um lado, mas receba informações de outro e estimule. Então a gente tenta fazer o que? Se aproximar dessas pessoas, trazê-las para próximo, para elas começarem, porque o início talvez seja difícil, como tudo. Tudo que você vai iniciar tem uma dificuldade maior. Mas quando ela consegue passar de um período e perceber que aquilo está fazendo bem, ela não perde nenhuma questão social. Tem gente que fala assim, mas e a questão social? Não, depende da postura dela, de como ela vai lidar com isso. Aí começa a ficar mais fácil. E não mais fácil, fica mais prazeroso. Porque é muito gostoso quando você tem vontade de fazer algo e depois de um tempo você percebe que conseguiu fazer aquilo, você conseguiu realizar aquilo. Aí você percebe que você não está indo com a leva, né? Com a onda. Você tem controle sobre aquilo que você quer, aquilo que você identifica como bom para você, e isso te dá mais força e mais prazer em fazer, em continuar com aquilo que você decidiu para você. É muito gostoso e muito bonito quando a gente vê as pessoas com a sensação de que, caramba, eu consegui e não era tão difícil como eu imaginava. E aí sente os efeitos, né, a melhora. Exato, tudo, né? É muito bom, é muito bom isso. Para a gente encerrar, a gente teve então em Cuiabá, né, o primeiro congresso do Centro-Oeste, né, de vegetarianos, veganos. Que foi um sucesso, né? Foi muito bacana. Certeza, né? Muitas novidades no mercado. Muita novidade, e Cuiabá vai sentir muito isso agora, né, esses efeitos. Sim, com certeza. E a gente tem percebido em Cuiabá que esse mercado está crescendo, tem surgido lojas, tem surgido food bikes com produtos, né, eventos, food parks, né, sempre tem as opções, né? Isso é ótimo. A sociedade, ela tem já em vista novos congressos, novos eventos, como é que as pessoas podem acompanhar aí, né, toda esse movimento no Brasil? Então, eu acho que assim, falando primeiro de Cuiabá, uma das notícias bacanas que a gente pode passar, e já é um reflexo do evento, é que a Sociedade Vegetariana Brasileira, nós estamos já articulando com alguns voluntários locais para criarem um grupo local e poder replicar o nosso trabalho nacional e que é realizado em várias cidades. Isso vai ajudar muito a Cuiabá a desenvolver o vegetarianismo e o veganismo. E eu acho que isso está acontecendo no Brasil inteiro. Cuiabá está sentindo o reflexo que as outras cidades vêm sentindo. Às vezes sente um pouco antes, um pouco depois. Por exemplo, a gente comenta que o Sul
desenvolveu mais rápido, né? Curitiba, e ali vai, o São Paulo é sudeste, mas está mais próximo. O Rio de Janeiro está estourando agora o conceito do veganismo, as coisas estão acontecendo. Cuiabá também está entrando nisso agora. Então, eu acho que é um reflexo natural por conta de uma demanda que ela é obrigatória, que é a gente se questionar em relação ao que a gente consome, os impactos daquilo que... A gente nem falou de impacto ambiental, né? nada. Verdade, né? Mas, ó, pessoal, deem uma procurada sobre impactos ambientais, como a gente reduz o impacto ambiental ao optar pelo veganismo, né? Mas eu acho que são demandas e assuntos que o veganismo trata diretamente. E por ele tratar diretamente, fica impossível ele sair da roda da sociedade, daquilo que a gente está conversando. Então, quanto mais as pessoas vão sabendo sobre isso, por exemplo, eu quero economizar água. Qual é o jeito mais fácil de economizar água? Não é fechando a torneira. As pessoas, já dou uma dica, hein? Vão lá, né? Eu queria reduzir o impacto ambiental na Amazônia. Como será que eu poderia ajudar? Mas eu estou tão longe. Não, você talvez esteja mais perto. Tem a velha comparação de 1 quilo de carne gasta mais água do que são 15 mil litros de água, né? Para ter uma ideia, 1 quilo de carne são 15 mil litros de água. Toda a sua cadeia. Toda a cadeia e tudo, a produção completo. Quando você coloca 1 quilo de carne no prato ou na mesa, né? 1 quilo de carne no prato, pelo amor de Deus, é demais. Né? Na mesa você está colocando 15 mil litros de água ali. Se a gente for comparar com os mais gastões, assim, você pega feijão, você pega soja, você pega laranja, 1.500 litros de água, assim, a diferença. Eu dei valores aproximados. Quase 10%, né? Tomate é menos de 300 litros de água, 1 quilo. Então você tem... Os impactos são muito grandes, gente. Então, esses temas todos, eles permeiam, então... Por conta disso, o Brasil está entrando num momento em que esse tema é um tema que não dá para sair, exatamente, não dá para sair do debate e do bate-papo das pessoas. Quem quiser pesquisar, a sociedade tem redes sociais, tem site, tem tudo. Sim, o nosso site é svb.org.br, tá? Não esqueçam. E a gente tem no Facebook, Sociedade Vegetariana, a gente tem no Instagram, alguns canais também do YouTube vão sair em breve, então tem muita informação, muito material, a gente tem muitas publicações e muitas delas gratuitas pelo site, então fica aí o convite para as pessoas conhecerem melhor o nosso trabalho. Está ótimo, muito obrigada pela sua presença aqui na Rede TV, parabéns pelo trabalho, a gente espera que isso cresça. Imagina, eu que agradeço, espero que você tenha gostado, que você foi lá no congresso, né? Com certeza, nossa, eu tive que ficar de dieta depois de uma semana. Tá ótimo, mas foi um prazer e obrigado pelo convite. Obrigada. Nós conversamos com o presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira, Ricardo Laurino. Você pode pesquisar um pouco mais lá no site tá certo, svb.org.br sobre este assunto, faça a sua experiência e aí depois você conta pra gente, compartilhe essa entrevista, é só entrar no site RD News, lá no RD TV ou no canal do RD News no YouTube. Até a próxima.